Depois de gravar diversos vídeos pro TikTok e milhares de pessoas me mandarem mensagens e dúvidas, eu fiz aqui um top 10. Top 10 coisas que tiram o sono de você, empresário, você MEI, principalmente do MEI. Gente, eu sinto que se vocês não perdessem tempo perdendo sono, sem dormir, desesperado com coisa que vocês não precisam, vocês conseguiriam focar muito mais em realmente ter um crescimento da empresa, né? E assim, meu nome é Ivana, você pode me encontrar no TikTok como Ivana Lucro, e o meu foco é realmente assim, depois de mais de 10 anos cuidando de empresas de todos os tamanhos, eu descobri que todas as empresas têm 4 pontos em comum. Todas as empresas quebram ou por falta de segurança, ou por falta de organização financeira, ou por falta de planejamento tributário, às vezes está na tributação incorreta, ou por falta de um acompanhamento que é simples, tá? Que não é difícil. Mas basicamente esse daí é o método SOP, é o método que eu aplico. E esses 10 anos de experiência, eu fui pegando muita coisa. E aí eu tô passando para vocês. Então, eu vou trazer aqui, eu fiz um compilado, ok? Eu vou lendo e vou respondendo para vocês. E fica aqui. Também quero mostrar para vocês, vocês conseguem entrar no meu TikTok, vocês conseguem ver ali o como, né, as pessoas gostam das minhas falas, eles gostam. Então, fica aí, se você quiser ouvir até o final, vai ser bem interessante. Vamos lá. Primeira pergunta que todo MEI faz e que tira o sono de todos os MEIs. Reforma tributária. Em 2026, 2027, está aí tendo toda aquela repercussão de reforma tributária. O mundo, o Brasil, está tendo uma grande reforma da tributação. Eu falo mundo, né? É o Brasil, está tendo uma grande reforma da tributação. E a questão é, e se eu pagar mais imposto sem perceber? Então, MEI, presta atenção. Primeira coisa, a pergunta é, a reforma tributária vai atrapalhar o MEI? Resposta, não. Então, se você é MEI, a reforma tributária não é para você. Não mudou nada. Então, até esse momento que eu estou gravando o vídeo, obviamente, vocês podem ficar ligados no meu TikTok, até aqui no YouTube, não tem problema, mas importantíssimo, a reforma tributária não é para o MEI. O MEI não mudou. O MEI continua sendo, você paga uma guia mensal, você tem ali um microempreendedor individual, você vai poder emitir nota fiscal, você vai ter CNPJ, você vai poder ter crédito, ter direito a conseguir créditos, você pode ter um funcionário e você ainda vai ter todos os benefícios do INSS. Depois eu tenho outros vídeos falando para você e principalmente, né, eu vou te ensinar ali no curso Calma MEI. Eu gosto de falar assim, justamente ali, se você, né, é uma pessoa que precisa do MEI ou não, se você tem que continuar no MEI ou não, mas vamos lá. 9 pergunta, né? Pergunta número 9. E se eu estiver comprando mercadorias sem a documentação correta e criar um problema para mim lá na frente? Ou seja, e se eu comprar mercadoria sem nota fiscal? É um problema sem nota de entrada? Resposta: não vai perder o sono por isso. O MEI não precisa de escrituração contábil. E a parte de estoque, a parte de notas de entrada, ela só vai ser auditada se você faz a escrituração. E o MEI não é obrigado, ele é desobrigado. O MEI ele é feito por pequeno empreendedor mesmo, ele é feito para aquela pessoa que não vai pagar ninguém para fazer, é para você fazer sozinho. Você vai baixar o aplicativo do MEI e ali com o aplicativo você vai conseguir fazer sozinho tudo que você precisa do MEI. Pergunta número 8. E se eu tiver feito algo errado no MEI, quando eu abrir, e eu não souber que eu estou irregular? Isso é uma pergunta que fazem muito. Ivana do céu, pelo amor de Deus, e aí, e se eu tiver tudo errado? Primeira coisa, tá? Se você tiver tudo errado realmente, é para você receber naquelas caixinhas postais, é para você receber alguma coisa. Se você não recebeu, provavelmente está tudo certo. Outra dica que eu dou,
no app do MEI. Se você abrir o MEI e não conseguir gerar o boleto mensal do DAS do MEI, provavelmente pode ter dado alguma coisa errada. Mas também você consegue fazer o login no ECAC. É só colocar no Google ECAC, você faz com a senha Gov e lá vai ter sua situação fiscal do seu CNPJ, ok? Dentro do app do MEI ou dentro ali do Meu MEI, você também vê um sininho que ele vai também te avisar se tem alguma coisa errada com o seu MEI, ok? Então, nada de tentar ficar desesperado, ok? Vai com calma. E também, no curso lá, eu ensino certinho, né, como que é o passo a passo para você não ter problemas. Número 7. E se eu tiver ultrapassado o limite do MEI? Passei 2.000 do limite do MEI. Já me fizeram essa pergunta, Ivana. Fui declarar o MEI do fim do ano, puxei todas as minhas notas fiscais de saída, lembrando que só conta a saída, você não soma a entrada com a saída, você só compra a saída, o que você vendeu, ok? E chegou lá no fim, deu 81 mil, você somou, deu 83. Ivana, perdi meu MEI? Não, meu amor, você não perdeu seu MEI. O MEI, se você chegar em dezembro, outubro, novembro, dezembro, ele te deixa com mais 20% a mais, tá? Para você poder ser desenquadrado. Então, se lá em dezembro você chegou, provavelmente você não vai ser desenquadrado. Outra coisa, mas em minha declaração, a declaração, se você declara mais de 81 mil, vai falar, olha, cuidado, talvez seja melhor você sair do MEI. Tá? Se você não quiser ver esse recadinho e você passou por pouca coisa, declara 81 mil. Lembrando que é com nota fiscal de saída. E aí no cursinho Calma MEI a gente tem algumas técnicas interessantes, né? Sobre o MEI ali e sobre limites de faturamento. Pergunta 6. E se eu tiver vendendo sem emitir nota fiscal? Você emitiu nota fiscal? Você está fazendo nota fiscal para todo mundo que você vende? Então, aí é o que da questão. Eu sei que isso aí tira muito sono, principalmente por conta das mudanças que vão ter em 2027. A questão é que o MEI não precisa emitir nota fiscal para CPF, para pessoa física, mas ele precisa emitir nota fiscal para pessoa jurídica. E aí eu te digo, o seu MEI emitiu nota fiscal para todas as pessoas nos últimos 10 anos? Não, né? Então, assim, ou talvez sim. Então, é mais ou menos por essa linha. Quem é um bom entendedor, quem não é, vai tentar entender. Mas, basicamente, vai ter. Tá? Já tem algumas prefeituras que estão fazendo sisteminhas automáticos de emissão de nota fiscal para o ano que vem. Inclusive, quando você passa na maquineta, ela automaticamente já vai fazer nota fiscal de saída. Se não, meu amor, infelizmente, sim, se passar essa lei, se ninguém conseguir derrubar até o ano que vem, você vai ter que emitir nota para todo mundo. E é chato. Mas, normalmente, se você vende muita mercadoria miudinha, tem um sisteminha que ele já faz isso, né? Ele já faz uma nota fiscal ali de cupom, né, para consumidor final, que nem posto de gasolina ou que nem a gente já vê em mercado, tá bom? Pergunta 5. Eu tenho MEI, eu preciso de contador? E aí, é uma pergunta assim, você pode fazer qualquer coisa na sua vida, mas a questão do MEI é justamente você não precisar pagar nenhum profissional. E, sinceramente, se você for MEI, a única coisa que você tem que fazer é declarar o imposto anual e você pagar a guia por mês. Então, se você é MEI, eu prefiro que você gaste esse dinheiro, às vezes, num tráfego pago para você crescer o seu negócio, ou você comprar um produto um pouco melhor, ou ter um pouco mais de estrutura do que pagar um profissional, porque é para você fazer sozinho. Inclusive, o Calma MEI é justamente para você conseguir emitir a guia sozinho e você conseguir fazer tudo sozinho sem precisar pagar um profissional. Vamos lá. Medo número 4, pergunta 4, que mais fazem? E se eu estiver pagando imposto errado há meses, tá? A gente vê muitas histórias, e isso vai ser mais ou menos com o próximo, tá? É a pergunta 4 e 3 também, que eu acho que é mais ou menos a mesma linha, que é, e se eu for desenquadrado do MEI, tá? Mas vamos lá. O problema é que as pessoas deixam para trás. Normalmente, o que tira do MEI, tá? Que é o comum, que tira do MEI, é
se você emitiu muito mais nota fiscal do que deveria. Nota fiscal, não tô falando de movimentação bancária, ok? Não tô falando de Pix, tô falando de nota fiscal. Emitiu muita nota fiscal ou, tá? No MEI, você deixou de pagar a guia mensal. A única responsabilidade, óbvio, não, tem muitas outras que vocês vão aprender, mas a principal responsabilidade do MEI é pagar R$ 90 da guia do mês. Você emite a guia e você paga. O problema é que tem muita gente que acaba não pagando. E aí, o que acontece? Você perde esse benefício do MEI, porque você perde o MEI e você fica um CNPJ simplesmente solto. Isso dá juros, dá multa, dá um monte de coisa. Ah, Ivana, meu Deus, e agora? E agora você só paga a guia mensal, ok? Aí a gente vai para a próxima pergunta, que até que eu falei, e se eu for desenquadrado do MEI de repente? Primeiro que não vai ser de repente. O governo, qualquer um que for te tirar do MEI, vai te avisar muito tempo antes. Se para você pareceu de repente, é porque você não olhou a sua caixa postal, você não está fazendo o quê? O acompanhamento. Lembra que eu falei o método SOPA, segurança, organização, planejamento e acompanhamento? É porque você não está fazendo o acompanhamento, que faz parte do método que eu ensino no Calma MEI. Ok. Então, se você for desenquadrado do MEI, sinceramente, e você não estiver preparado para isso, eu aconselho você dar a baixa o mais rápido possível e depois, se for o caso, você abre outro MEI. Ah, Ivana, ficou dívidas? Isso daí é lá na frente e é outro problema, ok? Nós estamos falando aqui do CNPJ MEI. Pergunta número 2. Top 2, medo, né? Pergunta que as pessoas fazem. E se a forma como eu movimento estiver me colocando em risco? E aqui a gente está falando de movimentação. E aqui tem uma diferença muito grande entre CPF, CNPJ. E olha, vocês podem entrar aqui, eu vou deixar o link aqui no vídeo e vocês no comentários aqui, e vocês vão ver que tem no site da Receita Federal uma fake news falando sobre movimentação PJ e CPF, tá? CNPJ e CPF, que vai fazer cruzamento de dados, tá? Não é assim que funciona. E aí, o que acontece? É importante você ter uma organização financeira, porque tem muita gente que chega lá para poder fazer a declaração do MEI e não sabe o faturamento, não sabe quanto que emitiu de nota, não sabe nada, né? Então, assim, pelo menos um controle mínimo a gente tem que ter, tá, gente? Também não é assim. Você não pode abrir um CNPJ e ir fazendo tudo. Quando você abre um CNPJ, você tem responsabilidades com ele, ok? Você tem que seguir essas responsabilidades. E primeiro, que na verdade também e aí, posso receber Pix no CNPJ ou maquininha de cartão? O que acontece? A maioria dos estados e dos municípios, eles vão ver a sua maquininha de cartão no CNPJ e podem fazer cruzamento se você passou muito dinheiro na maquininha do cartão do CNPJ e falar, opa, essa pessoa aqui não era para estar no MEI não, mas presta atenção, não é a Receita Federal que faz isso. A Receita Federal vai ver no seu MEI se você emitiu nota fiscal. Os estados, no caso de serviços, no caso de produtos, e os municípios, no caso de serviço, podem fazer esse cruzamento de dados, ok? Para poder pegar e te mandar um documento falando que, olha, você foi desenquadrado do MEI porque você vendeu muito mais na maquininha do cartão. Lembrando que isso tem defesa de advogado, mas é um caso que pode acabar gerando, sim, problemas. Então, pode ser que haja ali um desenquadramento de acordo com este faturamento, ok? Mas não é para surtar com isso, tá? Então, assim, uma das coisas que principalmente eu falo, não surtem por conta de imposto, não é para perder o sono. E isso é uma coisa que eu falo todos os dias no TikTok e as pessoas têm me agradecido bastante. Por quê? Porque a gente tem que perder o sono por coisa importante, e eu não acho que isso é uma coisa que a gente tem que perder o sono. Isso eu acho que são detalhes técnicos. São pequenos detalhes técnicos que vocês conseguem ajustar, e aí a gente consegue desbravar essa selva que é o do Brasil, esse sistema maluco que só quer o nosso dinheiro, não é? E aí a gente consegue mesmo assim trabalhar. É quase como se a gente desse ali, né, uma legítima defesa para poder viver nessa selva, ok? Então, é mais ou menos isso que eu quero passar para vocês. Espero que aqui eu tenha conseguido ajudar um pouquinho vocês
nessa questão ali dos top 10 medos e que vocês não fiquem com esses medos, ok? Você não abriu um MEI para viver assustado. É simples. Se você tem um MEI, é para você construir sua liberdade, para você construir seu negócio, sua empresa. Então, eu vou deixar o link aqui para você entrar no curso do Calma MEI. A ideia é que eu traga bastante conteúdo. Vocês sabem muito que eu quero muito escrever um livro futuramente. E eu sei que empreender já é difícil. E empreender com medo é muito pior, ok? Então, assim, a ideia é que a gente tente, assim, finalmente conseguir entender tudo isso sem se assustar da forma mais tranquila possível, da forma mais leve possível e que eu consiga ajudar vocês o máximo, tá? Conheça meu canal do TikTok, conheça meu site ivanalucro.com.br, conheça também o curso Calma MEI e se o livro já estiver disponível, mantenha e tenha sua cópia do livro Calma MEI na prateleira para você pesquisar sempre que você precisar. É quase um MEI para todos, para que todos entendam com uma linguagem acessível, prática e fácil. E que vocês também não percam o sono.